Você já se pegou com dúvidas sobre os 144 mil da Bíblia? Aquelas que ninguém parece responder direito? Perguntas que ficam ecoando na mente, sem uma resposta completa? Pois hoje, vamos mudar isso. Reunimos as 35 perguntas mais frequentes sobre este tema fascinante, e vamos dar respostas diretas, baseadas em uma análise cuidadosa do texto bíblico, teologia e uma perspectiva clara. Prepare-se, porque este é o guia mais completo que você já viu sobre os 144 mil. Vamos desvendar esse mistério juntos? Primeiro, vamos ao básico. As perguntas fundamentais. 1. Onde os 144 mil são mencionados na Bíblia? A resposta é simples e direta. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8. E novamente, no capítulo 14, versículos 1 a 5. 2. Esse número é literal ou simbólico? Uma análise mais profunda revela um padrão. 12 vezes 12 vezes 1000. Essa estrutura matemática sugere fortemente um simbolismo. Minha confiança é de que o número é simbólico. Pergunta 3. Eles são judeus ou cristãos? Eles são o Israel de Deus, que inclui tanto judeus quanto estrangeiros que estão em Cristo, como Paulo explica em Gálatas 6 e 16. 4. Então, quantos são realmente? O número não representa uma contagem exata, mas sim a totalidade, a plenitude do povo de Deus. 5. E por que 144 mil especificamente? É a matemática espiritual em ação. As 12 tribos de Israel, multiplicadas pelos 12 apóstolos da Igreja, multiplicadas por 1000, que na Bíblia simboliza uma grande multidão, ou plenitude. É a representação perfeita do povo de Deus completo. Pergunta 6. Eles já existem hoje? Sim. Em certo sentido, a Igreja, o corpo de Cristo na Terra, já constitui esse grupo. Eles serão plenamente revelados no tempo final. 7. E as mulheres? Podem fazer parte dos 144 mil? Com certeza. O termo, virgens, usado em Apocalipse 14, é simbólico, e se refere à pureza espiritual de todos os fiéis, homens e mulheres. 8. São apenas de uma denominação específica, como adventistas ou testemunhas de Jeová. Não. O número representa todos os verdadeiros cristãos, de todas as épocas e lugares. 9. Como posso saber se sou um deles? Minha perspectiva pessoal é esta. Se você está em Cristo, se sua fé e confiança estão nele, você já faz parte desse povo redimido. E finalmente, a 10ª pergunta do nosso primeiro bloco. Eles são perfeitos? Sem pecado? A palavra usada é irrepreensíveis, o que não significa que nunca pecaram, mas que foram redimidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, vamos mergulhar na função e missão dos 144 mil. 11. Qual é a sua missão principal? É ser uma testemunha fiel e inabalável de Deus em meio ao período de grande tribulação. 12. E essa é importante. Eles serão arrebatados antes da tribulação? Apocalipse 7. 3 nos mostra que eles são selados para serem protegidos durante a tribulação, não removidos dela. Posso dizer que eles não serão arrebatados antes. 13. Então, quando exatamente eles serão selados? A cronologia bíblica indica que isso acontece durante a tribulação, especificamente, após a abertura do 6º selo. 14. Como é o selo na testa? É o Espírito Santo. Efésios 1 e 13 nos diz que os crentes já são selados com o Espírito Santo, como garantia da sua redenção. É uma realidade presente para os filhos de Deus. 15. E por que na testa, e não na mão? É um simbolismo poderoso. A testa representa a mente, as convicções, a identidade espiritual. É um contraste direto com a marca da besta, que pode ser na mão, representando as ações. Pergunta 16. Eles pregam o Evangelho? Sim, absolutamente. Assim como todos os crentes são chamados a serem luz e a compartilharem as boas novas. 17. Eles têm poderes especiais? O verdadeiro poder deles é a proteção sobrenatural e a fidelidade que Deus lhes concede para perseverarem. 18. Eles são imunes à morte? Não necessariamente. A tradição da Igreja e o livro de Apocalipse sugerem que muitos mártires estarão entre os redimidos, o que inclui os 144 mil. 19. Onde eles ficam durante a tribulação? Eles permanecem na terra, guardados em espírito, mas presentes em meio aos acontecimentos. E a 20ª pergunta. Eles lutam fisicamente contra a besta? Não, a batalha deles não é com armas físicas, mas uma guerra espiritual, travada com o testemunho da verdade e a fidelidade a Cristo,
até o fim. Chegamos ao terceiro bloco, onde abordamos as controvérsias e os detalhes que geram mais debate. Pergunta 21. Por que a tribo de Dan foi excluída da lista em Apocalipse 7? Na história, a tribo de Dan ficou conhecida por sua associação com a idolatria. Simbolicamente, sua exclusão representa que a idolatria não tem lugar no povo selado de Deus. Pergunta 22. Por que a tribo de Levi foi incluída? Essa é uma mudança radical, que aponta para o sacerdócio universal de todos os crentes em Cristo. Não há mais uma tribo sacerdotal separada. Todos nós somos sacerdotes. 23. Eles são as primícias do quê? Assim como na agricultura, as primícias eram os primeiros e melhores frutos da colheita oferecidos a Deus. Os 144.000 representam a primeira e mais excelente parte da grande colheita de almas de Deus. 24. E a grande multidão incontável que João vê logo depois, é a mesma coisa? Com confiança, eu digo que sim. João, primeiro, ouve o número simbólico. 144.000, representando a totalidade do povo de Deus de Israel. Depois, ele vê a realidade por trás do símbolo, uma multidão incontável de todas as nações. 25. Voltando a um ponto importante. Eles são virgens literais? A análise da linguagem bíblica mostra que o termo é usado simbolicamente para descrever pureza espiritual e fidelidade exclusiva a Deus, não o estado civil. 26. Qual o significado do termo? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá? Significa que eles seguem o caminho de Jesus, um caminho que inclui sofrimento, serviço e, finalmente, glória. 27. Onde eles estão agora? Estão espalhados por todo o mundo, compondo a Igreja de Cristo. 28. E qualquer um, que seja católico, adventista, evangélico, pode fazer parte? Sim, qualquer pessoa que esteja verdadeiramente em Cristo, independente de sua denominação, faz parte desse povo. 29. Por que são exatamente 12.000 de cada tribo? Isso reflete uma simetria divina, uma representação perfeitamente organizada e balanceada do povo de Deus. 30. E por fim, o que eles cantam em Apocalipse 14? Eles cantam um cântico novo, o cântico da redenção, uma canção que só eles, os redimidos da terra, podem aprender e cantar. Finalmente, vamos para o nosso último bloco. A aplicação prática. O que tudo isso significa para você hoje? Pergunta 31. Devo buscar ser um dos 144.000? Minha perspectiva é: busque a Cristo com todo o seu coração. Ser parte dos 144.000 é uma consequência de um relacionamento com Ele, não um objetivo em si. 32. Isso afeta minha salvação? Não. Sua salvação está firmada unicamente em Cristo e na sua graça, não em pertencer a um grupo específico dentro da profecia. 33. Então, como devo me preparar? O conselho prático é: desenvolva fidelidade, pureza de coração e obediência a Deus no seu dia a dia. Hoje, a vida cristã é um treinamento para a eternidade. E a pergunta 34, que muitos fazem: devo me preocupar com isso? Minha resposta é: busque entender, mas não viva ansioso. A mensagem principal não é de medo, mas de segurança. Deus cuida do seu povo. E isso nos leva à pergunta final, a número 35. Qual é a mensagem central sobre os 144.000? A síntese é esta: Deus conhece, protege e completará a obra em seu povo, de maneira perfeita e soberana. Depois de todas essas respostas, minha perspectiva se resume a 3 pilares. Primeiro, não se trata de exclusividade, mas da universalidade do povo de Deus, de todas as nações. Segundo, não se trata de escapar da dificuldade, mas de ser preservado na missão em meio a ela. E terceiro, não é sobre medo, mas sobre a certeza absoluta da proteção e do cuidado de Deus. O erro mais comum que vejo é as pessoas ficarem tão obcecadas em decifrar os números e os símbolos que se esquecem de viver como o povo de Deus, que os 144.000 representam. A verdade transformadora é esta: se você está em Cristo, você já foi selado pelo Espírito Santo. A profecia dos 144.000 não é um teste que você precisa passar, mas uma promessa gloriosa que você pode abraçar hoje. Espero que este guia tenha trazido luz a um assunto tão complexo. Agora, a conversa continua com vocês nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!